Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aí de segunda a quarta-feira, sempre aí buscando aí desenvolver o nosso plano de leitura bíblica mais do que anual, tá? Elísio, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, varão. Estamos lendo um capítulo segunda, um capítulo terça, um capítulo quarto. Se o capítulo for grande demais, muitas coisas a se falar, às vezes pega mais de uma live e apenas um capítulo. A gente está lendo a Bíblia com cuidado, com tranquilidade, sem correria, tá? Boa noite. Toca aí nesse coraçãozinho, Elísio. Impulsiona aí a live para alguém aí, né? Envia aí para alguém que você tem aí no seu perfil, que esteja online, para que outras pessoas tenham oportunidade de estar conosco para lermos hoje o capítulo 8 de Levítico, tá? Emilca. Os Instagrams, os nomes são complicados e difíceis porque a gente não consegue colocar o nosso nome, né? A gente tem que acabar dando um jeitinho. Seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida, tá? Deixa um coraçãozinho aí, toca no coraçãozinho aí, para que o Instagram venha impulsionar a nossa live e outras pessoas tenham oportunidade de ler a Bíblia conosco nessa noite, tá? Glórias ao Senhor Jesus. Envia também a live para outras pessoas. Nós vamos ler o capítulo 8 de Levítico essa noite, tá? Vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, tá? Para que a gente possa dar início à nossa live nessa noite, ok? Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, viemos lhe agradecer, Deus, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem manifestado para conosco. Obrigado, Deus, pelas provisões concedidas, derramadas sobre nossas vidas. Obrigado por tuas infinitas misericórdias que são renovadas diariamente, ó Deus. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus por cada um de nós. Rogamos que o Senhor venha continuar assim nos abençoando, nos guardando, nos capacitando a vivermos na tua presença de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome. Venho humildemente aqui lhe apresentar a vida das pessoas que estão aqui presentes nessa live, nessa noite. O Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, daqueles que vão entrar no decorrer da live, daqueles que vão assistir essa live no dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, ó Deus. Venha estar trazendo aí para o perfil, para este momento de leitura bíblica, aquelas pessoas que o Senhor tem para poderem serem preparadas, né, pelo Senhor, através das lives. Então que o Senhor venha abençoar este momento, abençoar a minha vida, venha me capacitar, Senhor, me dar cada vez mais entendimento e compreensão das Sagradas Escrituras, para que eu possa compartilhar de maneira a edificar a vida daqueles que estiverem aqui e eles possam assim também edificar aqueles que estão ao seu redor. Vá assim nos abençoando, nos capacitando, dando aí a tua graça, a tua sabedoria, o teu discernimento, para que possamos entender cada dia melhor qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre nossas vidas. Vá assim nos abençoando, Deus. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos e todos dizem amém. Oh, Juarez está por aí. Mãezita, beijos, mãe. Achei que a senhora ia estar dormindo no horário dessa já. Pai também está acordado por aí? Glórias ao Senhor Jesus. Gente, vamos ler capítulo 8 de Levítico. Então pega a sua Bíblia aí, tá? No capítulo 8 de Levítico. Separa aí e vamos fazer a nossa leitura. Separa aí a Bíblia, tá? Capítulo 8 é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, tá? Nós terminamos o livro de Êxodo algumas semanas atrás, onde Deus mandou preparar o tabernáculo ali, um templo, uma tenda, onde ele iria habitar no meio do povo e onde esse povo poderia ali adorá-lo por meio de ofertas, sacrifícios, né?
para que houvesse um desenvolvimento de uma intimidade e Deus já preparasse o povo de Israel para o significado mais pleno e perfeito desse sacrifício que iria acontecer em Cristo Jesus no tempo devido no futuro. Então, tudo que acontecia ali no templo era figura daquilo que iria acontecer com Cristo Jesus na cruz, tá? Então, Deus prepara ali, manda Moisés preparar e fabricar cada um dos utensílios que estão ali. Depois ele separa e começa a orientar a respeito dos vários sacrifícios que deveriam ser feitos ali naquele templo. E agora no capítulo 8, Deus vai, como vamos dizer, vai iniciar, né? Vai ungir Arão e seus filhos como sacerdotes ali para começar o ministério propriamente dito ali, depois de construir o templo, depois de passar as informações de como haveria de ser o sacrifício no templo. Agora Deus vai levantar e vai ungir, vai separar e vai enviar, né, Arão e seus filhos para serem intermediadores ali dentro do templo. Então a gente percebe que há um cuidado de Deus. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Ele prepara as coisas, tá? A gente também tem que ter isso na nossa vida prática, no dia a dia. Às vezes a gente em vez de desenvolver algo, começar do seu início, desenvolver para crescer, para atingir um objetivo, às vezes você quer pular etapas e ir logo para o final, né? Aquelas pessoas que não aguentam ler um livro aos poucos e já quer pular para o final, para a conclusão, para tentar entender o que o livro quer dizer, né? Então assim, a gente vê um trabalhar de Deus. A mesma coisa ele fez na criação. Deus criou a terra, criou os céus, a terra, depois veio na terra e criou todas as coisas. E por último colocou o homem, a sua obra-prima, ali para governar tudo que ele havia criado. Então você percebe que há etapas a se passar a fim de chegar no objetivo. A gente tem que ter também este cuidado em nossa própria vida, tá? Então vamos voltar para aqui. Vamos lá para Levítico capítulo 8, porque agora Deus vai ungir, vai consagrar Arão e seus filhos para o ministério no tabernáculo. Ele mandou construir o tabernáculo foi construído, deu instruções de como haveria de funcionar o tabernáculo e agora ele vai consagrar as pessoas que ficarão responsáveis por exercer ali o sacerdócio, né? O ministério no tabernáculo, né? Deus preparando para poder chegar até este momento, para dar início aos sacrifícios ali, que todos eles apontavam para o sacrifício de Cristo, feito por Cristo ali na cruz a nosso favor. Elísio colocou aqui: houve uma grande preparação da parte de Deus para depois de fato enviar seus escolhidos agora. Justamente. Eu estava vendo um vídeo de eu acho que era um psicólogo, ele falando a respeito de um filme, eu esqueci o nome do filme, mas eu já assisti esse filme, onde o cara tomava uma pílula, né? Eles haviam fabricado uma pílula que potencializava o seu QI. Quando você tomava aquela pílula, você se tornava um gênio extraordinário. O efeito da pílula capacitava o seu raciocínio, a sua mente, a sua inteligência. Ela crescia exponencialmente. E aí o que o psicólogo chama atenção, que às vezes as pessoas não percebem no filme, é que quando aquele cara que provou pela primeira vez aquela pílula, eu acho que ele foi a cobaia, né? Ou ele era o inventor, não lembro direito o filme, só que sei que ele toma a pílula, fica ultra super inteligente. E a primeira coisa que ele faz quando ele percebe a realidade das possibilidades, daquilo que ele poderia fazer com a capacidade mental que ele estava tendo ali agora, a primeira coisa que ele fez foi limpar e organizar o apartamento dele. Ele não criou nenhum produto novo, nenhuma estratégia nova, não fundou nenhuma empresa. A primeira coisa que ele fez quando ele se tornou ultra super inteligente foi organizar aquilo que há de mais básico na vida dele, que era o local onde ele morava, que era uma bagunça. Então,
Ele precisava que tudo estivesse no lugar, tudo estivesse limpo, bem organizado, para que agora ele pudesse pensar em outras coisas, tá? E às vezes tem que ser assim na nossa vida. A gente tem que dar lugar para que a nossa vida se organize. Aí você está almejando, desejando aí mundos e fundos, né? Objetivos aí a serem atingidos, e você não faz as coisas básicas do dia a dia ao seu redor. Ah, eu quero ser missionário lá na África. Ah, eu quero ser missionário do outro lado do mundo. Eu quero viajar, eu quero... Ué, e você não consegue evangelizar o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho. Ué, você não consegue evangelizar aquele que está do seu lado. Você quer ir para outro país para evangelizar outra pessoa? Aquilo que você não consegue fazer nem com os que estão próximos. Tá? Então, é uma lição que Deus dá na criação do mundo, até colocar o homem. É uma lição no que Deus dá na preparação aí de tudo que está no tabernáculo, dando todas as orientações de como ele deveria funcionar, para que agora, no capítulo 8 de Levítico, ele viesse aí a consagrar as pessoas que ficariam responsáveis por ministrar dentro deste lugar. É uma lição que a gente pode trazer para nossos dias, uma aplicação que a gente pode trazer para nossos dias, de que a gente também tem que ter um certo senso de organização em nossa própria vida, para que possamos atingir objetivos maiores. Devemos lidar das coisas menores para que depois possamos lidar com as coisas maiores, né? Seja fiel no pouco, é o que Deus fala. Seja fiel no pouco e sobre muito eu o colocarei. Se você perseverar e dar lugar, né, para isso, lá na frente, Deus pode sim, né, mudar a história, tá? Então, vamos aí para o capítulo 8 de Levítico, o versículo número 1 está escrito assim. Então, o capítulo 8 vai falar da preparação de Arão e seus filhos, na consagração deles para um ministério que vai começar no capítulo 9, tá? Até então não aconteceu nenhum tipo de sacrifício, nada no tabernáculo, tá tudo lá montado, preparado para se dar início, mas não foi feito sacrifício nenhum ainda. O primeiro sacrifício que vai ser feito agora, tá? Através de Moisés, que nem sacerdote é. É ele que vai ungir, é ele que vai fazer o sacrifício, é ele que vai fazer as coisas todas aqui para consagrar Arão. Arão recebeu o ministério sacerdotal, enquanto Moisés recebeu o ministério profético. Mas Deus mesmo falou que colocou Moisés como Deus sobre Arão. Tá? Então não tem problema nenhum de Moisés aqui estar sendo o instrumento usado por Deus para dar início às coisas, sendo que o Arão seria o sumo sacerdote. Dentro do contexto cerimonial, não haveria ninguém acima de Arão dentro do templo, mas nós vemos que Moisés é quem unge Arão. A gente vai ver aqui no capítulo 8 a respeito disso, né? Mas por quê? Porque Moisés foi separado por Deus de maneira especial, e Deus mesmo falou que colocou Moisés como Deus sobre Arão, e Arão seria um profeta ou boca de Moisés nesse sentido, né? Juarez escreveu aqui: sabe as palavras sobre arrumar a casa. Tô precisando aprender a arrumar a minha casa para o Espírito Santo trabalhar. E aí espero que a casa aí seja a casa física. Apesar de que todos nós precisamos sempre estar arrumando a nossa casa, que é o nosso corpo, né? Em termos de nossa vida de consagração, de santidade, de comunhão com Deus, né? Mas é isso aí, Juarez. Temos que lidar aí com aquilo que está ao nosso redor, fisicamente falando. Um sinal de que a vida de um cristão é sadia é que o local onde ele mora é organizado. Se você chega no lugar e tá sujo, imundo, barata, rato e sabe assim, sujeira para tudo que é lado, tem alguma coisa errada na vida espiritual dessa pessoa, porque ela tá acumulando lixo ao redor dela, tá? Tá acumulando lixo ao redor dela. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela quer organização, ela quer limpeza, porque Deus é um Deus santo, de pureza, tá? O que tá ligado com o que é podre é o diabo. É o diabo que tá ligado com...
com aquilo que traz sujeira, mau cheiro. É o diabo que gosta de sujeira. Deus gosta de limpeza e organização, tá? Mas vamos voltar para aqui. Então, verso 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros, os cestos de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade na entrada da tenda do encontro, ou da tenda da congregação, tá? Todos esses itens que eu acabei de ler aqui, nós já falamos a respeito dele lá no livro de Êxodo, tá? Tá aí no perfil do canal, aí no perfil. Se você voltar aí, você vai ver que a gente, mais embaixo, tem lá o livro de Êxodo, e você vai poder assistir, se quiser, né? Como é que Deus manda confeccionar cada um desses utensílios que ele mandou ele levar ali para Arão e seus filhos. A gente já falou a respeito disso com detalhes em lives passadas, tá? Então, verso 4: Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isso que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. E em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água, tá? Então, ele juntou todos os itens necessários para a consagração ali de Arão e seus filhos, juntou toda a comunidade de Israel na frente do tabernáculo, e neste momento ali, enquanto todos estavam ali presentes, ele deu início a esse momento aí, né, de cerimonial aí, de iniciação do ministério de Arão, a consagração de Arão e seus filhos. E a primeira coisa que ele fez com Arão e seus filhos foi lavá-los com água, purificá-los. A lavagem com água aponta para o quê, gente? A lavagem com água aponta para o quê? A gente sabe que é purificação, mas a gente já falou muito a respeito, né? Quem me segue aí há meses aí pelo Instagram e assistiu as lives que a gente fez aqui, eu já falei várias vezes do significado da água, né? No Antigo e Novo Testamento, para onde é que ele aponta essa água aí? Para onde é que aponta a água? O azeite é o Espírito Santo, Elísio. O azeite aponta para o Espírito Santo. O incenso aponta para a oração. Água aponta para o quê? Como o mancebo purificará o seu caminho? É a pergunta que o salmista fala. Como o mancebo poderá purificar o seu caminho? Está lá em Salmo 119, verso 9, se não me engano. Como o mancebo poderá purificar o seu caminho? Me dá a resposta aí, por favor. Quem lembra do versículo? Como o mancebo poderá purificar o seu caminho? Alguém lembra? Alguém lembra do versículo? Gente, Jesus, Maria, José, opa, ó, como é que é, Juarez? Seja mais incisivo. Você colocou palavras. Como o mancebo poderá purificar o seu caminho? É a pergunta que o salmista faz lá no Salmo 119, verso 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Qual é a resposta? Escreve a resposta aí para mim. Porque quem escreve memoriza. Quem escreve guarda. Já era para saber, né? Já era para saber, de cor e salteado. Muito tempo de igreja tem que saber esses negócios, não é possível. Isso, amado. Aí ele responde assim: observando este caminho em conformidade com a sua palavra. Então, a purificação vem pela observância ou a prática, a obediência da palavra de Deus.
Então a água na Bíblia aponta para a palavra, o azeite aponta para o Espírito Santo, o incenso aponta para a intercessão, para a oração, para a comunhão com Deus, tá? Esses símbolos aí você tem que memorizar e gravar na sua mente, você não pode esquecer. Fermento aponta para o pecado. E aí vai, tá? Então vamos continuar aqui. Verso 7. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura, vestiu-o com um manto e sobre o qual colocou um colete sacerdotal que prendeu firmemente com um cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro desse peitoral colocou Urim e Tumim, que eram pedras responsáveis por dar direção ou trazer, né, a vontade de Deus como resposta quando eram usadas. Ninguém sabe direito como é que elas, se elas brilhavam, o que é que elas faziam, mas Urim e Tumim eram usadas sempre quando algum líder de Israel queria saber uma resposta de Deus. Eles buscavam o sacerdote que orava e Deus assim usava essas pedras para trazer a resposta, possivelmente dando um sim ou dando um não em relação às perguntas que eram feitas, tá? Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, um emblema de santidade conforme o Senhor havia ordenado. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Tem aqui ainda as fotos. Eu acho que eu apaguei. As fotos que a gente fez a análise lá em Êxodo. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Que eu acho que eu deixei alguma aqui para este momento. Momentos como este. Tá aí, gente, ó. Tá aí a roupa do sumo sacerdote. Tá? Vestiu ele com a túnica, colocou o manto e por cima veio aí com colete sacerdotal, tá? E nesse colete sacerdotal colocou o peitoral, que é onde tem essas pedras aí, essas 12 pedras aí, é o colete, é o peitoral, que a gente chama de peitoral, né? E na cabeça dele tem um turbante, tá vendo? Que é esse chapéu que ele tá usando aí, chama turbante, e na frente tem uma tiara, a tiara sagrada, onde estava escrito ali, santidade ao Senhor, tá? Essa é a roupa de Arão. A roupa dos demais filhos é essa que tá no cantinho aqui, ó. Você vê que ela é mais simples. Ela só tem a túnica, o cinto e o turbante, tá? Elas não tem todos esses demais adereços aí que tem na roupa do sumo sacerdote. Viu? Então, no verso 10 ele vai falar: depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo. O tabernáculo é isso aqui. Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu ainda tenho ele aqui. Tabernáculo, ungiu o tabernáculo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Deixa eu ver, tá aqui. Ungiu o tabernáculo. Ele pegou ali o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia a fim de consagrá-los, tá? Então tudo que estava ali do lado de fora e dentro ali daquele tabernáculo, dessa tendazinha que você está vendo aqui nesse cantinho, Moisés, no dia da consagração de Arão e seus filhos, ungiu tudo que havia ali. E o que é que havia ali dentro? Deixa eu mostrar outra fotinha aqui. O que é que havia ali dentro? Se eu acho aqui, achei. Lá dentro havia a mesa dos pães da proposição. De frente com a mesa do outro lado havia o candelabro. Próximo ali ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha o altar de incenso. E dentro do lugar santíssimo a gente via a arca da aliança com a tampa da propiciação ali, onde ficavam aqueles anjos querubins, um voltado para o outro, e a glória de Deus, Shekinah, ficava pairando ali dentro do lugar santíssimo, santo dos santos, tá? Então, Moisés ungiu tudo que tinha aí dentro desse tabernáculo aí, tá? É isso que ele está fazendo aqui no verso 11.
No verso 10, verso 11 está escrito: aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo. O altar era o quê? O altar era o que ficava do lado de fora, tá? Aqui a gente vê do lado de fora a pia de cobre, a bacia de cobre. Tá aqui do lado de fora do templo, ó, dessa parte aí desse tabernáculo, dessa tenda. Você vê do lado de fora aqui no cantinho, lá no cantinho, você vê a bacia de cobre onde tinha água, onde se fazia a lavagem das mãos e dos pés antes de entrar no tabernáculo. Não podia entrar no tabernáculo e nem ir para o altar se não passasse pela água primeiro. A gente já falou sobre isso em Êxodo, tá? Então, ele pega e unge aí o altar. Onde é que está o altar? O altar é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O altar é justamente isso. Ficava do lado de fora, tá? E aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia de cobre, que eu falei com vocês agora, e seu suporte, para também consagrá-los. Verso 12. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, tá? Então, ele consagrou todo o tabernáculo, consagrou Arão e, por fim, ele passa para seus filhos neste momento aí, tá? Verso 13. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com túnicas, amarrou neles o cinturão. Vou mostrar para vocês de novo aqui a foto deles, tá? Eu mostrei a foto de Arão e do lado tinha uma roupa mais comum, mais normal, sem muitos adereços. Perdão. Aqui, ó. Essa roupinha aqui, branquinha, é a roupinha que os filhos dele usavam. Você vê que ela é toda branquinha, né? Só tem um cinto colorido ali de diferente. Então, no verso 13 ele fala: Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com túnicas, as túnicas eram as brancas, amarrou neles o cinturão, que é justamente esse cinto colorido que vocês estão vendo aí, e lhes pôs na cabeça o turbante. Você vê que dá para ver um turbantezinho branco aqui, só que esse turbante não tem a tiara de ouro, tá? Esse turbante não tem a tiara de ouro. Conforme o Senhor tinha ordenado. Verso 14. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Aqui começa a consagração propriamente dita aí, através do sacrifício desse novilho, em prol dos pecados cometidos aí por Arão e seus filhos, tá? Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, transmitindo para esse novilho aí a responsabilidade dos pecados dele, né? Ia para esse novilho, e esse novilho ia ser morto, vai ser morto, para que haja remissão ou perdão dos pecados aí de Arão e de seus filhos. Verso 15. E Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo, tá? O sangue do novilho foi usado para purificar o altar. O altar é o quê? É aquilo que eu falei com vocês, eu mostrei, o altar de sacrifício, tá? Tá, e a tenda, o altar, é justamente este primeiro aí. Dá pra ver que é um quadrado, tá vendo? Em cima desse quadrado tem a bacia, e depois da bacia tem a tenda, onde tem um lugar santo e um lugar santíssimo, tá bom? Eu vou colocar uma fotinha aqui do altar mais de perto, para que vocês possam ver as pontas onde Moisés colocou o sangue. Tá aqui. Esse aqui é o altar de perto. É um quadrado, tá vendo? Perfeito. E tem umas chifres, umas pontas que saem nos cantos, né? Nas quinas aí, nos ângulos retos aí do quadrado, saem umas pontinhas. É nessas pontas que Moisés coloca o sangue, tá bom? Moisés, verso 15. E Moisés o matou, pegou um pouco de sangue com o dedo, colocou-o nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. A base do altar é onde você está vendo essas pedras aí ao redor. Tá? A base, joga o sangue ali ao redor do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Tá? A gente já viu tudo isso em lives lá de Êxodo, com mais detalhes, tá bom? Verso 16. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado e 2 rins, e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar.
A gente já viu que essas partes, a gordura, o fígado e os rins, são partes especiais, né, para a cultura daquela época, e Deus exigia essas partes desses animais porque a cultura pagã usava principalmente o fígado e os rins para fazer alguns tipos de sacrifício, alguns tipos como eu vou dizer, ocultismo, né? Lidava com ocultismo com essas partes, e Deus não queria que essas partes ficassem aí à mercê do povo. Então ele exigia como sacrifício ali para ser queimada dentro desse altar. Esse altar é como se fosse uma churrasqueira gigante. Então eles queimavam essas partes, e aí não tinha como ser utilizada para outros fins que as nações pagãs ao redor utilizavam lá para feitiçaria, para bruxaria, para ocultismo, tá bom? E a gordura era a melhor parte, e a melhor parte tinha que ser entregue para Deus, tá? Era de Deus a gordura dos animais, era toda queimada ali no altar. Verso 17. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou no fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Verso 18. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Então o novilho já foi usado. Agora vão vir 2 carneiros. O primeiro carneiro vai ser usado como holocausto, que é um sacrifício típico de adoração a Deus, e também de remissão, de perdão de pecado, tá? Então, Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar junto com a cabeça e a gordura. A gordura sempre era de Deus, tá? Verso 21. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. A gente já estudou sobre isso em lives passadas. Verso 22. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. O outro era o holocausto, que era em prol do pecado, a dependência aí de Deus, consagração a Deus, de remissão de perdão, né, de pecado perante Deus. E esse aqui era para consagração, era mais como adoração mesmo, né? Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal. Todo animal sacrificado, quando era sacrificado, você tinha que fazer esse ritual de colocar a mão sobre a cabeça, porque você estava transmitindo a responsabilidade, e aquele animal representava você a partir daquele momento. Então a imposição de mão na cabeça do animal era comum, normal. A gente já falou sobre isso. Se você ler, você vai ver que Deus pede para sempre fazer isso, tá? E por isso está repetindo o tempo todo. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e o colocou na ponta da orelha direita. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. E em seguida, do pé direito, isso. E depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue também na orelha deles, na mão direita deles e no pé direito deles, tá? O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Por que é que ele colocou na orelha, no polegar e no dedão do pé, tá? Eu pesquisei aí, ninguém tem uma resposta aí clara e evidente do porquê, né? Mas é como se tivessem sido marcados, né? De uma certa maneira. É como se fosse uma marca. A gente sabe que furar a orelha naquela época representava aí que aquela pessoa com a orelha furada, ela pertencia, ela era escrava de alguém, né? Alguém era dono dele, por isso que a orelha ficava furada. Mas só que Deus não manda furar aqui, ele manda apenas colocar o sangue na ponta da orelha, no dedão e no pé. Quem sabe está ligado à audição, esteja ligado à ação, né? E o pé aí esteja ligado aí ao que para onde você vai, o que é que você anda fazendo, em que direção você está indo, né? Não sei, ele não dá explicação, não fala aqui,
não dá pra gente ter certeza do que e do porquê Deus pediu para que seja feito, mas Moisés foi lá e fez, tá? Verso 25. Em seguida pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lobo do fígado, os rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. E sobre essas partes colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite, um pão fino untado com azeite, e que tirou do cesto dos pães sem fermento que estava na presença do Senhor, colocou tudo nas mãos de Arão e os seus filhos e moveu os alimentos para o alto, como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta da mão deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Isso aqui era a oferta de manjar, né? A oferta de manjar que era feita, a gente estudou no capítulo 2, se não me engano, no capítulo 2 de Levítico, mandava fazer isso aí. Geralmente a oferta de manjar acontecia junto com a oferta de holocausto, junto com o sacrifício de holocausto. Toda pessoa que ia com o sacrifício de holocausto, ia junto com ele o sacrifício, a oferta de manjar, queimava-se também. Então, ele, durante aí a consagração, ele ofereceu um holocausto e, como de costume, já deu a oferta de manjar, que são esses cereais que foram ali, no caso os pães, né, e tudo que foi feito com trigo, cereais, e foram queimados juntamente com o holocausto naquele momento ali de consagração, tá? Sobre essas partes, colocou um pão, não, já li isso aqui, né? Tá, verso 28. Pegou as ofertas de volta das mãos dele e as queimou no altar sobre, tá vendo? Sobre, em cima do holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada para o Senhor. Elias escreveu aqui: estavam consagrados para ouvir a santa palavra de Deus e executar os sagrados deveres. Pode ser que esteja ligado com isso, né? Ouvir e fazer, né? Ouvir e fazer, andar em direção, pode ser que seja. Seja bem-vinda aí, Patrícia, Deus abençoe sua vida, sumida, desaparecida, virou manchete. Verso 29, Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha dito. A gente viu que partes dos animais ficavam com os sacerdotes. Na última live a gente falou a respeito disso. Partes dos animais ficavam com o sacerdote. Como Moisés é que estava fazendo o sacrifício e não Arão e nenhum dos outros, Moisés estava sendo o sacerdote aqui, ele foi lá e tomou a parte que lhe era devida ao sacerdote. Mas Moisés não era sacerdote aqui, mas ele estava no lugar de sacerdócio nesse momento, consagrando ali e fazendo sacrifícios para a consagração de Arão e seus filhos, que seriam sacerdotes que fariam essa função no templo. E aí ele vai lá e toma a parte que é devida ao sacerdote, que no caso aqui está sendo ele. Então ele pega o peito para ele, para consumo dele, tá? Por fim, Moisés disse, deixa eu ver. Não, verso 30. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e suas roupas e seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Verso 31. Por fim, Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhe o restante da carne das ofertas à entrada da tenda da congregação e comam ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos comerão. Verso 32. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Então, depois disso tudo feito, eles teriam que estar comendo naquele dia o que sobrou ali, que não foi queimado. Eles iriam cozinhar e comer depois e ficar durante 7 dias ali na tenda, dentro do tabernáculo ali. Eles não poderiam sair daquele local durante 7 dias. Tudo que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês, consagrar, né? Perdoar os pecados dele e os preparar para o ministério. Agora permaneçam à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem,
morrerão. Pois foi isso que o Senhor me ordenou. Então eles tinham que ficar 7 dias lá. Se alguém saísse de lá antes de 7 dias, teria que matar essa pessoa por desobediência. Não tem brincadeira com Deus não, tá? Ou você vem, né? Se você não vier, as consequências se pagam ali no momento. Verso 36, Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, e termina o capítulo 8. A gente vê que Deus leva muito a sério no Antigo Testamento todos os mandamentos, principalmente ali no início, tá? Nessa fase aí inicial de ministério ali, quando ele está colocando todas as coisas em ordem, e ele exige obediência, submissão ali, completa e plena, e seguir à risca o que ele coloca. A gente vê que toda vez que alguém desobedece esses mandamentos que já estão ali pré-determinados, essa pessoa acaba sofrendo as consequências, Deus mata essa pessoa. E Deus fez a mesma coisa quando o ministério da igreja começou no Novo Testamento. Vocês lembram o que aconteceu com Ananias e Safira? Tá? Vocês lembram o que aconteceu com aquele casal que vendeu o terreno e doou e reteu 50% do valor do terreno para eles e levou os outros 50% para Pedro como se fosse 100% do valor do terreno. E o Espírito Santo revela para Pedro, na hora que o marido chega, de que ele estava mentindo. E naquele momento Deus exerce juízo sobre Ananias e ele morre ali diante de Pedro. E Pedro fala: por que é que você mentiu diante de Deus? Se você não... O terreno não era seu? Você fazia o que você quisesse fazer com dinheiro. Não precisava mentir. Não precisava mentir. E aí ele morre ali naquele momento. Depois a esposa chega, enquanto o pessoal está enterrando ele do lado de fora, a esposa chega e aí Pedro pergunta para ela, para ver se ela vai mentir ou não, e ela também mente. E naquele mesmo momento ela também morre. E aí ela é enterrada junto com o marido do lado de fora, tá? Então Deus leva muito a sério essas coisas. Eu sei que depois que passou isso aí, Deus não saiu matando aí quem pecava na igreja. Mas Paulo dá indício de que Deus continuou exercendo juízo sobre cristãos que não discerniam o corpo de Cristo, que não discerniam o momento de Santa Ceia ali, né? O memorial. Participavam do corpo e do sangue de Cristo ali, sem discernir, sem arrependimento, sem luta contra o pecado. E aí Paulo falava: é por causa disso que muitos de vocês adoecem e morrem. Porque vocês participam de maneira indigna da Santa Ceia, sem discernir o corpo, sem se arrepender dos pecados, sem consagrar sua vida. Vocês zombam do sacrifício de Jesus e por causa disso muitos de vocês adoecem e morrem. Então a gente vê que Deus leva a sério essas coisas. Deus não é um Deus de brincadeira. Se ele exerce juízo aqui na terra é porque ele está disciplinando a pessoa. E a Bíblia fala que Deus castiga e disciplina todos aqueles que ama e toma como filho. Se a pessoa está sem correção, ela não é filho, ela é bastardo. Deus está reservando essa pessoa para o dia do juízo final ser lançada no lago de fogo, onde vai haver ali morte eterna, tá? Separação eterna de Deus, sofrimento eterno aí. Então, melhor ser disciplinado aqui do que deixar para sofrer as consequências lá depois do dia do juízo, tá? Então, Deus, quando disciplina, é porque Ele quer que nós sejamos participantes da santidade dEle. Que venhamos realmente viver de maneira íntegra, de maneira correta, honesta, de maneira que honre, exalte e glorifique o nome dEle. Então, as correções de Deus não é para o mal, é para o bem, tá? É para que Deus possa nos usar da melhor maneira possível enquanto estamos aqui. Nós é que deveríamos ter o discernimento de ser gratos ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus e nos submeter e sermos obedientes por amor e gratidão a esse Deus. Nós deveríamos fazer isso voluntariamente, sabe? Só que às vezes Deus tem que puxar a orelha para que a gente venha despertar, né? Tem que dar uns cascudos na cabeça para a gente poder pensar a respeito de como a gente está vivendo e se arrepender, mudar e dar lugar para uma transformação maior aí diante do Senhor. Amém, gente? Amanhã a gente vai ler aí
Levítico capítulo 9, amanhã. Nós vamos para o nosso momento de oração agora. Amanhã a gente vai ver Levítico capítulo 9, tá? Onde Arão faz o seu primeiro sacrifício, né? É amanhã que ele vai começar a atuar como sumo sacerdote, como sacerdote ali dentro do templo. Então, capítulo 9 de Levítico, leia amanhã e à noite às 9h30 esteja aqui conosco. Carol, você entrou no finalzinho, Carol. Stephanie, seja bem-vinda. Leandro, Óticas, Cassie, Janaína, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Felipe, Lúcia, Deus abençoe. Solange, Wanderson, Miriam, Renan, Rose, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que passou por aí, viu? Valeu aí pela presença, tá? Colocam aí, por favor, o seu pedido de oração para que a gente possa... Carol, meu Deus do céu, até hoje você não sabe? Misericórdia, são só 2 meses que a gente tá aqui. 2 não, que 2? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? A gente tá em junho. Desde janeiro nós estamos fazendo lives, né? Desde janeiro. Agora tá segunda, terça e quarta. Houve várias mudanças em dias, mas o horário sempre ficou o mesmo, que é às 9h30, tá? Segunda, terça e quarta, às 9h30. Segunda, terça e quarta, às 9h30. São só 3 dias na semana. Pois é, eu percebo, cara, eu percebo. O ideal é você entrar no início da live, tá? Para poder acompanhar toda a leitura, toda a reflexão, meditação e tudo mais, tá bom? Amém? Por favor, amanhã às 9h30, se puder, esteja aqui conosco, tá? A Andréa não pôde vir hoje, infelizmente, ontem também ela não pôde, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos estar orando por Andréa também, que Deus venha estar capacitando ela lá, tá? Amém? Coloca aí seus pedidos de oração, por favor, para que a gente possa orar e concluir a live. Coloca aí os pedidos de oração para que a gente possa terminar. Oh, meu Deus. Amém, Carol. Preocupa não. Descansa, tá? No segunda, terça e quarta. O dia que você puder, você entra 9h30, tá? Então, relaxa aí. Vai pra igreja, né? Tem um ministério lá, tem que trabalhar na igreja, faz parte da vida cristã. Esteja na igreja, tá bom? Juarez pede para que Deus venha restaurar o coração dele. Vamos estar orando, Juarez. Deus te dá aí toda a capacidade para esperar o tempo dele. O tempo dele sobre sua vida. Mais algum pedido, gente? Mais algum pedido? Ok, então. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa live, mais este dia, mais essa oportunidade. Oremos. Pai amado, vemos mais uma vez, ó Deus, lhe agradecer pelo dom da vida, por esse dia, Senhor, pelas misericórdias que foram renovadas e pela permissão que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesse momento vivos para participar dessa live. Obrigado, Deus, pela saúde, pela provisão diária das nossas necessidades. Só temos que lhe render graças, principalmente por aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, por cada um de nós, pela bendita e maravilhosa salvação em Cristo e por ter nos despertado desse coma do pecado, nos ter dado consciência, entendimento e compreensão e visão de como estávamos distantes, e nos deu aí a oportunidade de nos arrependermos e nos rendermos total e completamente ao Senhor de Cristo. Só temos que lhe agradecer, Senhor. Lhe agradecer. Não somos merecedores de nada, mas mesmo assim o Senhor prova o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia ninguém que fizesse o bem, ninguém que buscasse a sua face, e mesmo assim o Senhor nos amou.
Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, é que a tua palavra nos ensina. Obrigado, Deus, por este cuidado. Venho aqui interceder por cada um daqueles que passaram aí pela live, daqueles que ficaram até o final, daqueles que colocaram seus pedidos. O Senhor sabe a necessidade de cada um, daqueles que não colocaram, mas o Senhor sabe o que tem passado, o que tem vivido, o que tem sofrido, o deserto que tem trilhado. Sabemos que o Senhor não permite que sobrevenha sobre nós prova que nós não possamos aguentar ou suportar. Deus, o Senhor sabe e conhece os nossos limites e permite aquilo que nós podemos suportar. Então, venha nos conscientizar dessa realidade, dessa verdade e nos capacitar para permanecermos firmes, alicerçados na rocha, sem murmurar, reclamar, sem desconfiarmos, sem perdermos a esperança e a fé em Ti, Deus. Mas que venhamos nos contentar, Deus, e valorizar aquilo que o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus, que é o maior e melhor de todos os presentes. Que venhamos saber que essa vida é efêmera, é passageira e que o que há de melhor está esperando na eternidade, juntamente contigo, Deus. Então, que venhamos olhar mais adiante, olhar e ver o que há no futuro, na eternidade. Não vemos a ter muito para o que acontece ao nosso derredor, porque Jesus mesmo nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos ânimo, porque Deus, porque Ele, Cristo Jesus, venceu o mundo. Então, Senhor, que o Senhor venha nos inundar aí com essa graça proveniente de Ti, com a unção do Teu Santo Espírito, venha derramar Seu amor sobre nossos corações e que nós venhamos desenvolver corações gratos àquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus por nós e venhamos descansar na Sua soberania e aguardar os seus projetos serem desenvolvidos em nossas vidas. Vá assim nos guiando por meio do Teu Santo Espírito, nos capacitando e nos usando para o louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa aí a vida de Andréa, que não pôde entrar, lhe dê ali todas as condições necessárias para exercer o ministério que o Senhor deu para ela. Deus, entre em providência nas suas dificuldades ali, nesse contexto, que o Senhor abençoe ali, entre em providência, para que tua serva possa estar conosco na próxima live. Vá assim abençoando a vida dela e de seus familiares, a vida de Priscila. Toma lá em tuas mãos todo mundo, Deus. Toma em tuas mãos minha esposa, minha filha, o seu Sabino, a dona Dei, os meus pais, a nossa igreja, o nosso pastor, a sua família, os vários departamentos, os pequenos grupos, os líderes. Vá atuando aí, Senhor, sobre as nossas vidas, usando esses vários ministérios e meios para que Teu santo nome venha a ser propagado, Cristo venha a ser propagado e as pessoas venham ter oportunidade de conhecer a verdade, se render, se arrepender e se render aí ao senhorio de Cristo. Nos capacite, Deus. Rogo aí pelo perfil, rogo aí pelas lives, por essas leituras bíblicas que nós estamos fazendo aí, Senhor, de segunda a quarta-feira, que o Senhor venha trazer as pessoas que o Senhor quer que caminhem conosco, que elas venham dedicar um pouco do tempo delas para a leitura da Bíblia durante o dia e à noite venham separar um tempo para estar conosco, lendo, meditando e aprendendo. Vá assim, usando este meio, essa rede social, para que Tua palavra venha a ser pregada e as pessoas venham a ser edificadas. E se alguém não tiver tido um encontro pessoal com Cristo, venha se arrepender e se render total e completamente a Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa live. Continua assim nos abençoando, nos guardando, nos dando o restante de noite abençoado na Tua presença. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Eu fechei o olhinho, Patrícia, e não vi os pedidos. Ora para que Deus trabalhe na mente, isso, na mente dos que convivem comigo. Amém, Patrícia. Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Na mente de irmãos que tentam nos tirar para as misericórdia. E é duro, viu? Quando o ímpio nos constrange, é mais fácil da gente perdoar e lidar quando o irmão faz isso. Porque supostamente o irmão tem que fazer o bem, né? O irmão não tem que fazer o mal. Mas às vezes
fazem, os irmãos em Cristo fazem, né? E é mais difícil de lidar quando irmãos em Cristo fazem, porque teoricamente eles não deveriam estar fazendo coisas ruins, deveriam estar fazendo coisas boas, né? Ai, quebre os vasos e faça um novo. Carol colocou aqui: amém, James. Deus te abençoe infinitamente mais. Obrigada por dedicar seu tempo para nos edificar e nos abençoar. Amém, Carol. Glórias a Deus. Esteja aqui. Amanhã não vai dar, você vai estar na igreja, mas na segunda-feira que vem, tá? Segunda ou terça, se você puder, 9h30 você entra, tá bom? Lê capítulo 10 de Levítico para segunda que vem. Segunda vai ser capítulo 10 de Levítico. Você já lê para a próxima segunda. Juarez, um grande abraço. Paz, Senhor, varão. Davi que tá entrando aí, Deus abençoe sua vida. Gente, um grande abraço a cada um de vocês, muito obrigado. Quem puder, entre amanhã às 9h30 que nós vamos ler o capítulo 9 de Levítico. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, viu? Jesus abençoe a vida de vocês, te deem aí uma boa noite aí de sono tranquilo, para que amanhã vocês possam acordar despertos aí para honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, onde quer que Deus os coloque, tá? Um grande abraço a todos. Vejo vocês amanhã, quem puder. Um abraço. Fui.